O Ana Ruth Entrevista de hoje traz para você a história de um campeão. Hoje, literalmente, é uma medalha de ouro. Uma medalha de ouro pela conquista nas Paralimpíadas de Paris, que aconteceram há pouco tempo, mas uma medalha de ouro por transpor desafios, transpor obstáculos e vencer na vida, no esporte e trazer tantas lições. 32 anos de idade. Arthur José Cavalcante da Silva, 32 anos de idade, natalense, atleta de judô. Arthur, ele perdeu a visão completa aos 23 anos de idade, reflexo de uma doença degenerativa. Mas não foi a perda da visão que fez Arthur perder a vida. Muito pelo contrário, ele roda o Brasil, ele circula o mundo com o esporte, com o judô, e trouxe a alegria para os brasileiros, para a nação, nas Paralimpíadas, com a medalha de ouro no judô. Arthur, que alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Ana Ruth Entrevista. Eu agradeço o convite e vamos conversar um pouquinho aí. Vamos conversar, Arthur. O que representa essa medalha de ouro nas Paralimpíadas? Eu vou passar uns bons anos ainda tentando alcançar a dimensão do resultado que eu conquistei. A primeira medalha de ouro do judô paralímpico potiguar, depois de 25 anos aí de estrada do judô, né? Eu tenho 17 anos de carreira esportiva, então tem muita coisa envolvida nisso daí, tanto para a minha vida como para a história do judô potiguar e para a sociedade como um todo, até os atletas que vão vir por aí, né? Agora com essa medalha de ouro, com certeza eu provei para todos nós que é possível se fazer um bom judô aqui em Natal e chegar ao topo do mundo. E antes do topo do mundo ainda tem muitas posições que também são muito legais e atrativas, que eu espero que os que vão atrás, os que vêm depois de mim, possam alcançar até feitos maiores e, enfim, trilhar esse caminho. Arthur, e quando você era jovem, era criança, você gostava de jogar futebol, gostava de andar de bicicleta como toda criança. Mas, de repente, você envereda pelo judô. Como o judô chegou na sua vida, Arthur? O judô, ele chegou quando eu tinha 15 anos de idade, quando eu já não estava mais conseguindo andar de bicicleta, assim, com tanta segurança, já estava bem perigoso. Jogar bola, já estava perdendo a bola de vista demais, já estava, enfim, ficando impraticável. Um grupo de colegas me convidou para experimentar o judô, né? Sempre fui apaixonado por esportes, principalmente lutas. Fui lá, testei e percebi que era realmente o lugar onde eu iria me adaptar melhor. Arthur, ser atleta paralímpico, ser medalha de ouro, quando você olha para trás, e eu fazia sua apresentação, mostrava um pouquinho desse jovem natalense que tem uma doença degenerativa e por isso ficou cego. Quando você olha para trás, o que lhe vem à mente, Arthur? Que valeu a pena, principalmente isso, com certeza valeu a pena. E me dá, eu confesso que bastante orgulho, porque eu sei que desde o início eu estava realmente bem empenhado em dar o meu melhor, independente de para onde isso ia me levar. Eu estava muito mais preocupado em fazer o meu melhor. Inclusive, de 2016... em 2016 eu representei o Brasil na Paralimpíada do Rio 2016, né, aqui no Brasil. Em Tóquio 2020 também, em ambas as ocasiões lutando com atletas que enxergavam, ao ponto de conseguir até dirigir, por exemplo. E o pessoal me perguntava muito se eu não achava injusto e tal. Eu digo, cara, é injusto, mas eu estou mais preocupado com o meu empenho mesmo, a minha performance. Eu não estava tão preocupado com o resultado que eu ia trazer. Claro que todo mundo quer ser campeão, quer estar na melhor posição. Mas eu estava satisfeito e feliz, já desde aquele período, mesmo sem medalha, por saber que eu estava conseguindo desempenhar o meu potencial à época. Arthur, agora eu tenho curiosidade na sua trajetória. Você iniciou o curso de História. Sim. E você foi reprovado pelo número de faltas, por se ausentar muito, mas se ausentar para as competições. Positivo. Ou seja, foi uma reprovação que trouxe grandes vitórias, Arthur? Então, na verdade, em 2011 eu entrei na seleção e entrei no curso de História. E já no ano de 2011 foi quando eu tive a minha primeira reprovação, porque eu fui representar o país nos Jogos Paralímpicos de Guadalajara. Isso para mim foi minha primeira crise existencial mesmo, porque eu estava empenhado em dar o meu melhor tanto na faculdade quanto no esporte. Eu tinha notas boas na faculdade e estava representando o meu país numa das principais competições do calendário internacional. Mas eu voltei sem a medalha nessa ocasião, ainda lutando com atletas que enxergavam.
E isso me deixou muito triste porque na mesma ocasião eu reprovei por falta. Por mais que eu tivesse as notas boas, os professores não consideraram que eu estava representando o nosso país para poder abonar as faltas, mesmo podendo fazer isso. Eles optaram por não fazê-lo. E isso me gerou a minha primeira frustração, assim, de, cara, infelizmente, aqui no Brasil a gente não consegue ainda ter as melhores condições de representar o nosso país e ainda assim ter um bom rendimento acadêmico. Então eu tive que fazer essa escolha, né? Se eu ia seguir estudando, né, para concluir o meu curso, ou se eu ia seguir me doando ao máximo no judô, porque não tinha mais como me doar ao máximo nas duas áreas. E eu acabei optando pelo judô, porque eu sabia que, bem, atleta só dá para ser até, sei lá, 40 e poucos anos. Mas terminar uma faculdade, eu termino com a idade que for necessária, porque eu tenho certeza que eu tenho dedicação, disciplina para isso. Você disse que foi a sua primeira crise existencial. Você enfrentou outras, Arthur? Ah, sim. Mas com certeza a mais marcante foi essa. Essa daí foi um grande marco para mim, porque foi quando eu comecei a entender que era preciso dedicar realmente 100% para poder alcançar os melhores resultados em alguma das áreas no cenário que eu enfrentava naquele momento. Arthur, e nesse contexto, a história, o curso de história, certamente pós-carreira de atleta, é algo que você já projeta para a sua vida? Na verdade, o curso de história hoje é só uma possibilidade. Depois de tantos anos, né, vivendo, aprendendo e refletindo, eu não tenho certeza de qual será o meu destino acadêmico. E se haverá um destino acadêmico, posso fazer concurso público, posso viver a vida dando palestras por aí, enfim, isso aí está bem aberto. O que é certeza para a minha vida sempre é dar o meu melhor, em qualquer área, né? Então, isso é o que me tranquiliza de saber que, dando o meu melhor, eu vou conseguir um bom desempenho, seja lá o que eu for fazer. Arthur, o que foi que a medalha de ouro lá em Paris lhe trouxe de mais precioso? Ah, cara, não tem como colocar para trás do que há de mais precioso a alegria que eu pude trazer para milhões de brasileiros, né? Mais de 220 milhões de brasileiros que estavam me acompanhando, com certeza sempre foram um dos meus principais motivos de estar fazendo o que eu faço, sabe? Eu sou realmente um amante do esporte, eu entendo o poder de transformação que ele tem na educação, na segurança, né? Porque eu sempre penso que aquele atleta ali que está do meu lado, que tem todo aquele jeito de que, cara, se ele não tivesse ali, ele podia estar roubando meu celular, ele podia estar matando por ali, ele podia estar fazendo milhões de coisas, principalmente quando a gente está em alguns projetos sociais que, enfim, cara, eu sei que realmente o valor de uma medalha dessa vai muito além da premiação que a gente recebe em dinheiro, vai muito além do que até eu consigo perceber ao redor, porque tem muita gente que está se inspirando naquele resultado e eu nunca vou nem conhecer aquela pessoa, mas, enfim, Deus vai agindo nesse coração. Arthur, você é medalha de ouro do Brasil no judô, mas afora essa medalha de ouro, qual foi a sua grande conquista, olhando agora, os seus 32 anos de vida, qual foi a sua grande medalha de ouro? Cara, entregar minha vida para Jesus, sem dúvida nenhuma, foi a minha principal conquista, se é que eu posso dizer. Na verdade, ele que conquistou por mim na cruz a minha salvação, e eu sou muito grato a ele por isso, porque através disso eu pude dar um novo rumo na minha vida, porque essa foi uma outra crise existencial da minha vida, que eu estava já perdendo um pouco o prumo da minha vida profissional e da minha vida como ser humano mesmo, achando que eu sabia o que era o melhor para mim, mas aí Jesus me mostrou que ele é que sabe o que é melhor para mim, e aí, a partir desse convencimento que se deu realmente internamente no meu coração, eu fui atrás de conhecer mais a palavra de Deus. Hoje eu já li a Bíblia, li e reli diversas vezes, justamente buscando conhecer mais dele, e através daí eu encontrei minha esposa, hoje eu tenho minha filhinha, a gente vive uma vida muito mais estável e mais tranquila nesse aspecto também, então com certeza essa foi a minha maior conquista. Foi o meu maior presente, na verdade, porque tudo na minha vida eu considero um presente. Por mais que eu me dedique feito um condenado, eu considero que até essa medalha de ouro aqui nessa Paralimpíada foi um presente de Deus, porque definitivamente, por mais que eu me esforce, eu sei que eu não mereço. Deus, tudo é graça dele. Arthur, sua filhinha tem quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos.
ela, obviamente, não tem noção do que o pai dela trouxe e do que o pai dela viveu e do que o pai dela está oferecendo para o país. Não. Mas quando ela tiver aí seus 5, 6 anos, o que é que você vai dizer para ela, Arthur? Cara, eu fico mais curioso sobre o que ela vai dizer para mim, sabe? Sobre qual é o efeito que essa conquista toda, esse resultado vai ter para ela. E é por isso que eu penso que, enfim, pode ser algo muito representativo para ela daqui a alguns anos, como eu tenho certeza que vai ser. Saber que o pai dela foi o primeiro campeão paralímpico do estado do Rio Grande do Norte, um dos poucos campeões paralímpicos da história do nosso país. Mas eu fico muito preocupado de que as minhas muitas viagens, a minha muita dedicação a essa minha profissão não vão gerar um trauma nessa minha filha. Então, eu espero que ela possa olhar para essa medalha e dizer, poxa, obrigado, papai, porque você conseguiu trazer essa medalha para a gente sem me deixar de lado. Eu acho que é isso que eu gostaria de ouvir dela. Arthur, você conquistou essa medalha de ouro em Paris, conhecida como a Cidade de Luz. Uhum. E como é para você, e obviamente que eu estou falando pelo fato de você ser cego, estar em Paris, na Cidade de Luz, você rodar o mundo com essa deficiência que você tem e o esporte? Então, é uma sensação que eu até hoje ainda tento processar ela bastante, porque, por um lado, eu queria estar vendo a Torre Eiffel, né? Eu queria estar vendo o Arco do Triunfo. Mas, por outro, eu sei que eu tô ali e que poucas pessoas poderiam estar ali naquele momento. E eu sinto o clima, eu conheço pessoas, eu compartilho de momentos nesses lugares, experimento comidas. Todos os outros sentidos continuam agindo plenamente e eu tento aproveitar ao máximo cada momento, mas com certeza a visão faz bastante falta. Nesses momentos, com certeza, eu gostaria de estar lá enxergando, obviamente, mas sou grato a Deus por estar lá, de qualquer forma, para representar o meu país e trazer o melhor resultado. O que você sente mais falta da visão, Arthur? Enxergar. É muito difícil, porque tudo que envolve a visão você realmente... já enxergou um dia, Já. Nunca enxerguei perfeitamente, mas o pouco que eu enxerguei já dava para ter uma noção de quão bom é, né? Então, você que enxerga, vocês que enxergam, podem ser muito gratos a Deus diariamente, a cada minuto de visão que Ele os concede, porque realmente é um privilégio indescritível, sabe? Por exemplo, hoje eu tenho minha filha, amo ela de coração, a gente tem uma relação maravilhosa e eu fico assim, poxa, eu queria ver essa carinha dela nesse momento. Eu escuto ela dando aquela gaitada, mas, fico só imaginando como é que é o rosto dela, fico só imaginando como é que é a afeição dela quando ela tá fazendo birra, todas essas questões que eu, obviamente, queria enxergar, mas... Mais uma vez, sou grato a Deus por poder estar vivendo esse momento com ela, independente de estar, apesar de não estar enxergando cada momento também. Arthur, as pessoas têm a ideia ou o mito, você que vai me dizer, é que o esporte dos atletas profissionais, dos medalhistas, envolve uma situação financeira mais confortável, envolve uma nova vida. Isso é fato ou é fake, Arthur? Então, por um lado é verdade, nós temos, por exemplo, hoje a gente é beneficiário do programa Bolsa Atleta, que nos fornece aí R$16 mil por mês, na minha categoria, né, dos que estão no topo do topo mesmo, eu já recebo R$16 mil, mas, por exemplo, esse ano o contrato foi de 9 meses, desculpa. A última parcela a gente recebeu mês passado e a gente não sabe quando vai receber de novo. Então, assim, é um dinheiro que ele é bom, mas a gente requer dos atletas muito controle financeiro. Infelizmente, não são todos os atletas que têm esse controle financeiro, até porque não faz parte da nossa grade curricular na escola, convenhamos. Então, vai muito da cabeça de cada atleta como lidar e usar esse dinheiro, sabe? Mas, assim, de fato, para que o nosso rendimento possa ser comparado com o de países como Estados Unidos, China e demais alguns outros países europeus, a gente ainda carece de bastante investimento, principalmente da iniciativa privada, sabe? O que o governo federal nos proporciona hoje já é considerado uma das melhores patrocínios estatais do mundo, né? Se não for o melhor. Mas aqui no estado da gente, principalmente, a gente sente falta do apoio das grandes empresas, né? Eu falo de empresas de mais de 100 funcionários, porque eu tenho empresas parceiras aqui em Natal, como o Restaurante Sadoshi, Academia Estilo Clube, Estudiadores Pilates, Drive Treinamento, enfim, são os parceiros que eu divulgo o nome deles e eles me dão o privilégio de usar as instalações deles, né? No caso do Sadoshi, eu almoço de graça. No caso da academia, eu treino de graça. São, enfim, as condições básicas para que eu possa ter um
um bom desempenho, mas falta realmente um pouco da verba para que eu possa ter mais tranquilidade em investir na minha carreira, porque o tempo que eu estou investindo na minha carreira é o tempo que eu estou deixando de investir na faculdade, é o tempo que eu estou deixando de investir no concurso público. E isso gera uma tensão no atleta constante de, bem, se eu me machucar mês que vem, isso pode botar toda a minha carreira por água abaixo e aí eu vou ficar na mão, né? Arthur, e nesse contexto você, inclusive, hoje tem um contrato com o clube de Cuiabá, é isso? Felizmente e infelizmente, sabe? Porque com certeza eu queria estar com um contrato com um clube daqui do nosso estado. Mas eu tive que ir para Cuiabá, porque lá em Cuiabá eles têm uma bolsa atleta bem mais consolidada. A do nosso estado começou esse ano e até agora, assim, ainda é só promessa, porque já teve uma experiência no passado aí. E, enfim, alguns atletas ficaram até sem receber a bolsa completa, a maioria dos atletas não recebeu, foram alguns poucos que receberam, enfim. Então, Cuiabá já tem um programa de bolsa atleta já bem mais consolidado, inclusive com premiações para os atletas medalhistas, e isso foi o que me atraiu a ir representar o nosso país em competições nacionais e internacionais, representando Cuiabá, apesar de morar e treinar aqui em Natal. Arthur, chama muita atenção a sua independência. Eu vou dizer a que eu faço referência. Você chegou aqui na TV com um amigo seu, mas nós estamos no estúdio e você vai sair daqui, vai pedir Uber e vai para casa, não é isso? Então... Conta um pouquinho sobre isso. O meu amigo que chegou aqui é justamente Tibério Maribondo, o responsável pelo início do judô potiguar, né, para paralímpico, judô paralímpico potiguar. Ele foi o precursor aí lá há 25 anos atrás, com um grupo de atletas, colegas meus. E, assim, ele hoje veio aqui, né, porque a gente tava lá na reitoria e tal, mas normalmente eu ando sozinho para todo lado mesmo. Isso de Uber hoje que as coisas estão mais tranquilas, né? Que eu já tenho uma condição financeira um pouco melhor devido aos vários resultados. Mas o meu normal mesmo, até 2 anos atrás aí pelo menos, era de ônibus e a pé de bengala. Com certeza muitos dos seus telespectadores vão me reconhecer de estar andando ali na calçada do IFRN, estar andando pela UFRN, andando pela Romualdo, pela Abel Cabral, porque realmente andei muito aqui por essa cidade, atravessei muitos semáforos, muito carro freou bruscamente, quase me atropelando nessas faixas de pedestre. Então, a trajetória foi longa até chegar aqui. E um campeão paralímpico hoje, não, Arthur? Sim, graças ao bom Deus. Arthur, nesse contexto de inclusão, de acessibilidade, como você avalia esse processo? Porque você falava que andava muito a pé em Natal, quer dizer, as calçadas, os cruzamentos. A sua visão agora macro do cego andando na cidade? Então, é triste, é lamentável porque, enfim, é uma roleta russa diária. Na verdade, pelo menos 8 no meu cotidiano, né? Que eu tinha que atravessar uns 8 cruzamentos para ir e mais 8 para voltar. Então, vamos lá, 16 roletas russas. Porque eu conseguia com a audição até identificar se o sinal estava vermelho ou verde, né? Mas se era um cruzamento que o carro ia vir dobrando uma rua, aí não tem como fazer. É só se segurar na mão de Deus e ir mesmo. E contar com o reflexo, a atenção e a prudência do amigo motorista, sabe? Então, além dessa questão, pelo fato de não haver semáforos sonoros aqui em Natal, espalhados, né? Eu acho que só tem um em algum cruzamento por aí da cidade, deve ter 1 ou 2, mas não tem em todos, o que deveria haver como... Enfim, uma vez em Madrid eu percebi o que é uma cidade inclusiva e acessível. E eu disse, cara, a gente tá muito longe, mas muito longe disso, sabe? O que eu fazia diariamente para poder chegar ao treino, chegar à faculdade, em qualquer outro compromisso meu, era realmente colocar a minha vida em risco. Porque para mim, sendo bem sincero, sempre foi muito mais vantagem viver de forma arriscada como era do que passar a minha vida sem nunca ter vivido de fato. Arthur, você sente o peso da responsabilidade de inspirar pessoas, de despertar pessoas para quebrarem barreiras, para não se acomodarem mesmo com as suas deficiências? Com certeza, principalmente como atleta que eu fui, até me tornar um campeão paralímpico, que já é outro patamar, convenhamos. A repercussão é totalmente diferente. Hoje eu tenho uma visibilidade muito maior e junto com essa visibilidade vem uma responsabilidade muito maior de continuar fazendo um bom trabalho em todos os aspectos da minha vida, porque eu sei que tem muita gente olhando para mim, para poder se espelhar em mim, para me ter como parâmetro, para me imitar em muitos aspectos. Então, eu não posso, assim como eu estava tenso no dia da competição, nas 3 lutas que antecederam essa medalha de ouro, com o pensamento o tempo inteiro de, cara, eu não posso errar se eu quiser ser campeão.
Agora, depois da medalha de ouro, esse sentimento continua, sendo que agora não se refere apenas à luta, mas à minha vida como um todo, né? Enfim, tentar errar o mínimo possível. Vamos errar, mas tem que tentar o mínimo possível a minha busca. Quando foi que você percebeu que a medalha de ouro vinha lá em Paris? Só quando o árbitro disse bom. Até lá, assim, era só um sentimento de, cara, estamos perto. Cada vez mais perto. Então, é isso. Até o árbitro da Ippon, a gente tem que estar com atenção total em conseguir essa medalha, e não que já conseguiu. Esse é o meu pensamento. Essa medalha de ouro foi para quem, Arthur? Para Deus, primeiramente, minha família, cada brasileiro, para mim também, que eu também mereço um pouquinho dela. Enfim, para nós. Arthur, a sua próxima medalha, qual a grande medalha que você ainda não conquistou e quer conquistar? Cara, do ponto de vista esportivo, melhor do que isso, só 2 disso, né? Só ser bicampeão, mas... E da vida? Da vida melhorar, seguir melhorando, seguir evoluindo, né? Dia a dia. Acho que tenho muitas batalhas ainda para vencer. Das minhas imperfeições, das minhas falhas. E a gente vai dia a dia tentando melhorar. Arthur Silva, campeão paralímpico de judô. Arthur, que alegria recebê-lo aqui. Você com sua história, com sua trajetória, com todos os desafios que foram transpostos, inspira muitas pessoas, mas sobretudo mostra que cada um de nós pode ir muito além. Muito obrigada, Arthur. Amém. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Essa visibilidade é fundamental para que o nosso trabalho faça ssentido. Senão é só uma medalha que vai me garantir uma bolsa atleta e nenhuma vida pode ser transformada através disso sem a visibilidade que vocês dão. Então, obrigado. Tamo junto. Então, obrigada. Valeu. A você, obrigada por sua companhia. Obrigada pela audiência. No próximo episódio, mais uma história, mais uma entrevista, mais uma conversa para a gente acompanhar juntos e aprender juntos. Então, até lá.